Graça e paz, povo de Deus, gente boa, boa gente. Deixa eu deixar uma palavra para o teu coração. Deixa eu deixar. Essa foi boa. Eu quero falar hoje sobre sonhos. Você tem sonhos? É claro que tem, né? Todo mundo tem um sonho. Alguém já disse que quem não sonha ou já morreu ou está prestes a morrer. Todo mundo tem um sonho. Agora, para a gente alcançar os nossos sonhos, existem algumas ferramentas e, particularmente, a oração é a principal ferramenta. Eu sempre digo que a oração não é tudo, mas tudo começa com a oração. Eu quero tomar como base Ana, porque a Ana é um modelo de alguém que sonhava e realizou os seus sonhos. E Ana era uma mulher de oração. Ana orou ao Senhor. Agora, a oração de Ana tinha pelo menos 3 elementos. E a gente vai trabalhar sobre isso. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10, 11 e 12. São 3 versículos que têm 3 elementos que fizeram parte da oração de Ana. O primeiro elemento é lágrimas. Versículo de número 10. Ana estava amargurada e chorou abundantemente. Então ela derramou lágrimas. É importante a gente chorar, derramar lágrimas diante do nosso Deus. Por quê? O Salmos de número 126 diz: aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Deus faz pelo menos 3 coisas com relação às nossas lágrimas. Primeiro, Deus vê. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 20, verso de número 5. O Ezequias estava orando para Deus mudar a sentença e Deus diz: Isaías, volta lá e diz para o rei que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Então Deus vê. Quando você está derramando lágrimas, Deus está contemplando. Os Salmos de número 56, o versículo de número 8, diz que Deus recolhe as nossas lágrimas e Ele registra as nossas lágrimas. Então, quando nós estamos chorando, Deus está colhendo, colocando no seu odre e ainda registra no seu livro. Deus vê, Deus acolhe ou recolhe e Deus registra, mas não só isso. Apocalipse, capítulo de número 21, o verso de número 4, Deus enxuga todas as nossas lágrimas. Então, olha que interessante, por que é importante a gente chorar? Porque quando a gente chora, quando a gente derrama lágrimas, Deus está vendo, Deus está recolhendo, Deus está registrando e Deus também enxuga as nossas lágrimas. Segundo elemento da oração de Ana, o voto. Versículo de número 11 diz que Ana fez um voto ao Senhor. Isso fala de propósito. É importante nós orarmos com propósito. Lembra de Jacó? No capítulo de número 28, versículo de número 20 de Gênesis, o Jacó também faz isso. Ele tem um sonho e aí ele fala com Deus. E ele pede para Deus pelo menos 3 coisas. Eu gosto do número 3. O Jacó diz, se o Senhor for comigo nessa viagem, se o Senhor me guardar nessa viagem e se o Senhor me der pão para comer e roupa para vestir. Ele pede 3 coisas: presença, proteção e provisão. E aí, o que ele faz? Qual é o voto que ele faz? Ele diz: certamente tudo o que eu ganhar darei o dízimo. Então, o Jacó fez um voto também ao Senhor. Ele era um homem sonhador que realizou os seus sonhos, mas ele tinha propósito. Ana fez um voto. Qual foi o voto de Ana? Que se o Senhor desse o filho a ela devolveria ao Senhor, colocaria no altar. Então, oração com propósito. E por último, terceiro elemento da oração de Ana. O texto diz que a Ana, além de chorar, além de fazer um voto, oração com propósito,
versículo de número 12 diz: e perseverando em orar. Ana orou com perseverança. Perseverança. Leia Romanos 12:12. A Bíblia diz: sedes pacientes na tribulação, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Isso é muito sério. Nós precisamos orar com perseverança. Lembra daquela viúva que Jesus conta a parábola de orar sempre e nunca desfalecer? O que ela fazia, Lucas 18? Ela foi até aquele juiz iníquo e ela pediu, bateu e buscou, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Então, querido, a Bíblia diz que aquele juiz iníquo atendeu aquela mulher porque ela estava importunando. A insistência dela fez com que o juiz a atendesse. São 3 elementos para que tenhamos o nosso sonho ou os nossos sonhos realizados: lágrimas, propósito e perseverança. Talvez hoje você estava aí pensando: não vou conseguir realizar os meus sonhos, não tem chance, não tem jeito. Palavra de Deus para o teu coração. Vai desistir dos teus sonhos não. Ore, derrame diante do Senhor, derrame lágrimas diante do Senhor. Faça um propósito com Ele. Ore fazendo um voto. Isso é uma aliança, isso é um compromisso. E ore com perseverança. E Deus realizará os teus sonhos. Ósculo Santo, Deus abençoe vocês.